Existe uma diferença entre conhecer alguém e conhecer onde alguém vive. O jaleco esconde muita coisa. O título esconde mais ainda. A distância profissional que as pessoas constroem ao redor de si mesmas, ao longo de anos, é uma arquitetura cuidadosa, cada parede no lugar certo, cada janela com a persiana na posição exata. Mas os apartamentos não mentem. Um apartamento diz o que a pessoa não diz. O que ela lê quando ninguém está olhando. Como organiza o caos. O que guarda na mesa de cabeceira. Como a luz entra de manhã. Beck havia visto o apartamento de Flynn uma vez, de relance, pela janela de uma foto enviada às 11 da noite. Na manhã de sábado, ela foi ver de perto. Flynn acordou às 6h10. Não pelo despertador, o corpo havia chegado ali sozinho, como sempre, com aquela precisão de relógio interno que anos de plantões haviam calibrado para funcionar independentemente de qualquer aviso externo. Ela ficou deitada por um momento no apartamento de Beck. A luz de sábado de manhã entrava pela janela do quarto com aquela qualidade diferente da luz de dias úteis, mais oblíqua, mais lenta, como se o sol também soubesse que não havia pressa. O quarto de Beck, na luz do dia, tinha detalhes que a noite anterior não havia mostrado, uma pilha de revistas médicas na cadeira do canto, com marcadores coloridos saindo das páginas, um casaco jogado por cima delas, com a despreocupação de quem chega cansado e decide que amanhã resolve. Uma caneca na mesa de cabeceira, com a marca de café já seco do dia anterior. Beck dormia ao seu lado, com a respiração regular de alguém que havia esgotado o dia de formas que valiam a pena. Flynn ficou olhando para o teto por um momento. O dia anterior havia sido o dia mais pesado do ano. O Sr. Pradit, e o casaco azul de Mali, e os 43 minutos. A Apex. O vestiário. O apartamento de Beck, e o jantar simples, e a conversa que havia saído de formas que ela não havia planejado. E à noite, a primeira vez que havia ficado completamente presente em algo, sem o perímetro, sem a camada, sem nenhuma das estruturas que havia construído ao longo de anos. Era muita coisa para uma quinta-feira. Ela se levantou devagar, para não acordar Beck, foi ao banheiro, voltou. Ficou parada no centro do quarto por um segundo, olhando para Beck, que continuava dormindo, e teve uma percepção que chegou antes de qualquer análise deliberada. Não queria sair. Isso era novo. A cozinha de Beck tinha a mesma qualidade do resto do apartamento, habitada de verdade, com a acumulação de uma pessoa que usava os espaços, em vez de apenas existir neles. Havia uma cafeteira italiana na prateleira acima do fogão. Café em grão num pote de vidro ao lado. Um moedor pequeno, que claramente era de uso diário, porque estava no balcão, em vez de guardado. Flynn ficou olhando para esses objetos por um segundo, antes de abrir o armário acima da pia, onde encontrou, com a precisão de alguém que havia passado semanas observando os hábitos de outra pessoa, as xícaras. Ela fez café. Não havia feito café na cozinha de outra pessoa em mais anos do que conseguia calcular. Havia algo levemente desconcertante nisso, não desconfortável, mas diferente, como andar num corredor que conhece, mas que tem as medidas levemente distintas das que o corpo esperava. Quando Beck apareceu na porta da cozinha, com o cabelo ainda com a marca do travesseiro e a camiseta larga, que havia sido claramente escolhida por conforto e não por apresentação. Flynn estava com 2 xícaras prontas na bancada. Beck parou na porta. Ficou olhando para a cena, Flynn na própria cozinha, de pé, com as 2 xícaras, com aquela postura reta de sempre, mas sem o jaleco, sem o contexto do hospital ao redor, com a expressão de alguém que está registrando um detalhe que não esperava encontrar. Você fez café. Disse ela. A cafeteira estava ali. Disse Flynn. Beck entrou na cozinha com o passo lento de manhã cedo. Obrigada. Pegou a xícara. Deu o primeiro gole, com os olhos ainda levemente fechados, de quem precisa de cafeína antes de estar completamente presente. Depois abriu os olhos, e olhou para Flynn com aquela atenção que ela tinha, mesmo antes de estar completamente acordada. Como você está? Disse ela. Simples. Sem o tom clínico de checagem, com o tom de alguém que realmente quer saber. Flynn ficou um segundo com a xícara.
Bem, disse ela. E depois, com a honestidade que havia estado praticando nas últimas semanas, melhor do que esperava estar. Beck assentiu, não com surpresa, mas com o reconhecimento de quem havia esperado exatamente essa resposta. A perda não vai embora, disse Beck. Mas fica diferente com o tempo. Eu sei, disse Flynn. Não é a primeira vez. Eu sei que não é, disse Beck. E havia no eu sei a qualidade de alguém que havia prestado atenção suficiente para conhecer coisas que nunca haviam sido ditas diretamente. Ficaram na cozinha com os cafés por um tempo que não precisou ser medido. Com Bangkok acordando lá fora, o ruído gradual de cidade que sai do modo de madrugada para o modo de manhã de sábado, que era diferente do modo de semana. E havia algo naquele silêncio de cozinha de manhã cedo, no café, e na luz, e no cabelo bagunçado de Beck, e na ausência completa de qualquer pressão de ser qualquer coisa além do que eram naquele momento, que Flynn reconheceu, com a clareza das coisas simples, como algo que havia estado faltando por muito tempo, sem que ela soubesse que estava faltando. Foi Beck quem disse, depois do segundo café. Você mencionou uma vez que seu apartamento fica a 4 minutos daqui. 4 minutos. Confirmou Flynn. Nunca fui lá. Uma pausa. Não. Disse Flynn. Beck ficou com a xícara, olhando para ela com aquela expressão que não pressionava, mas que era completamente honesta sobre o que estava perguntando, sem perguntar diretamente. Flynn ficou com a xícara também. Havia uma versão dessa situação em que ela diria outro dia com o tom educado que encerrava assuntos. Havia praticado esse tom ao longo de anos com eficiência. Era um tom que havia funcionado perfeitamente em todas as situações anteriores. Mas Beck não era uma situação anterior. Quer ver? Disse Flynn. Não foi grandioso. Foi exatamente do tamanho que precisava ser. Beck sorriu, o sorriso completo, o que ocupava o rosto inteiro por um segundo. Quero. Disse ela. 4 minutos a pé, numa manhã de sábado de Bangkok, com o sol ainda baixo e as calçadas com aquela umidade residual de cidade que não seca completamente durante a noite. Elas foram pelo caminho sem pressa. Beck havia trocado de roupa, calça simples, blusa, tênis, e havia algo em vê-la assim, fora do jaleco e do contexto do hospital, que continuava sendo levemente novo para Flynn, mesmo depois da noite anterior, como quando um objeto familiar é colocado num espaço diferente e parece ser descoberto de novo. O prédio de Flynn era discreto, numa rua lateral, a uma quadra da avenida principal. Portaria simples. Elevador que subia em silêncio. Corredor do 10º andar, com aquela luz fria de prédio residencial que é igual em qualquer cidade do mundo. Flynn abriu a porta do apartamento 1007. E esperou. Havia algo que ela havia notado ao chegar ao apartamento de Beck na noite anterior, a forma como o espaço comunicava a pessoa, como os objetos contavam uma história que as conversas de corredor não contavam. Havia pensado, num flash rápido antes de entrar, no que o próprio apartamento diria sobre ela. Beck entrou. Ficou parada por um segundo na entrada, olhando ao redor com aquela atenção específica dela, não invasiva, mas completa. Registrando. O apartamento de Flynn era o oposto do de Beck em quase tudo. Limpo com a precisão de alguém que não tolerava desordem. Cada objeto no lugar exato onde havia sido posto com intenção. Os livros na estante, em fileiras organizadas, não por cor ou tamanho, mas por assunto, o que dizia algo sobre como ela pensava. A cozinha com as superfícies limpas e os utensílios guardados, sem a caneca de café seco na mesa de cabeceira, sem as revistas com marcadores coloridos. E no corredor, na mesa pequena ao lado da porta, as chaves, e uma foto. Beck foi até a foto. Uma mulher com os olhos de Flynn e um sorriso que era completamente diferente, o tipo de sorriso que irradia de dentro para fora, que não se aprende, que simplesmente é. Sua mãe. Disse Beck. Não era pergunta. Sim. Disse Flynn, da entrada, com o tom neutro que ela usava quando tocavam em coisas que estavam próximas. Beck ficou olhando para a foto por um momento.
Depois virou para Flynn com aquela expressão que não perguntava mais do que havia sido oferecido. Ela tem os seus olhos. Disse, simplesmente. As pessoas costumam dizer o contrário. Disse Flynn. As pessoas olham na ordem errada. Disse Beck. E havia nessa frase, curta, dita com a naturalidade de quem não estava tentando dizer nada além do que estava dizendo, algo que ficou no ar do corredor por um segundo, antes de Flynn fazer o gesto de vem e levar Beck para a sala. Beck percorreu a sala com a calma de alguém que não tem pressa de sair. Parou na estante de livros, olhou os títulos com atenção, inclinou a cabeça para ler as lombadas, passou o dedo por uma fileira, sem tirar nenhum. Parou na janela, onde Bangkok estava completamente acordada agora, com o tráfego de sábado que era diferente do tráfego de semana, mais espalhado, menos urgente. Você consegue ver o hospital daqui? Perguntou Beck. Flynn foi até a janela. Ficou ao lado dela. Aquele prédio azul. Apontou. 2 quarteirões. Beck olhou. O Hospital Santa Cruz no horizonte de Bangkok, com aquela arquitetura de vidro que refletia o céu de manhã de um jeito que tornava difícil distinguir onde o prédio terminava e o céu começava. Você consegue ver o hospital da janela de casa. Disse Beck, com o tom de alguém que está processando uma informação. Sim. E ainda assim consegue descansar aqui. Geralmente. Disse Flynn. Beck virou levemente para olhá-la, com aquela atenção que havia sido a primeira coisa que Flynn havia notado nela, semanas atrás, numa reunião de equipe às 8 da manhã. E ontem à noite? Disse Beck, baixo. Conseguiu descansar? Flynn ficou com a pergunta por um segundo. Sim. Disse ela. Com uma honestidade que não havia planejado ser tão completa. Sim, consegui. Beck não disse nada a isso. Mas havia algo no jeito como ficou olhando para Flynn por aquele segundo, antes de virar de volta para a janela e para o Hospital Santa Cruz no horizonte, que era o equivalente de Beck de um sorriso que ela estava guardando para si mesma. Flynn notou, e decidiu não dizer nada sobre ter notado. Foram para a cozinha. Flynn fez café, no próprio espaço, com os próprios movimentos, com a eficiência automática de quem faz isso todos os dias. Havia algo diferente em ter Beck sentada na bancada enquanto ela fazia, não no caminho, não atrapalhando, mas presente, com os cotovelos apoiados na borda e a xícara que havia sido colocada ali para ela, esperando ser enchida. Era um detalhe pequeno. Era completamente diferente de todas as manhãs de sábado anteriores. Você cozinha? Perguntou Beck. O suficiente para não passar fome. Disse Flynn. Isso é uma resposta de pessoa que não cozinha. Eu faço arroz com perfeição técnica. Beck riu. De verdade, o riso que usava o corpo inteiro, que aparecia quando algo a pegava genuinamente de surpresa. Flynn ficou com a cafeteira na mão por um segundo, olhando para esse riso. Arroz com perfeição técnica. Repetiu Beck. É muito Flynn Sarocha isso. É um elogio? É uma observação precisa. Beck inclinou a cabeça. Que também é um elogio. O café ficou pronto. Flynn encheu as 2 xícaras, e ficou de pé do outro lado da bancada, do lado do fogão, o lado de quem fez o café, o lado que havia sido sempre só dela naquela cozinha, até aquele sábado de manhã. Elas ficaram assim por um tempo. Com os cafés, e a bancada entre elas, e Bangkok lá fora, e o hospital visível pela janela da sala, a 2 cômodos de distância. E havia algo naquela cozinha, naquele sábado, no espaço que havia sido sempre de uma pessoa, e que agora tinha 2, que era simultaneamente o menor dos momentos, e uma das coisas mais significativas que havia acontecido naquele apartamento em 4 anos. Não houve momento de decisão. Houve a sala, e o disco, e a frase sobre a mãe, e houve Beck se levantando para devolver o disco à prateleira, e Flynn se levantando também, e houve os 2 metros de sala entre elas que foram se fechando, de uma forma que não havia precisado de instrução. Dessa vez havia algo diferente do apartamento de Beck na noite anterior. Ali havia sido a primeira vez, com a urgência do vestiário ainda no corpo, com o luto do dia pesando,
com aquela qualidade de algo que estava acontecendo antes que qualquer uma houvesse completamente decidido. Havia sido real. E havia sido necessário, e havia sido a coisa certa naquela noite. Mas isto era diferente. Isto era amanhã. Era o apartamento de Flynn, o espaço mais privado que existia para ela no mundo. Era sábado, sem plantão, sem protocolo, sem nenhum lugar que precisassem estar. Era escolha limpa, sem urgência, sem o luto como combustível. Apenas as duas, escolhendo. Beck colocou a mão no rosto de Flynn com aquela delicadeza que havia sido a marca da noite anterior, cuidadosa, presente, sem pressa. Bom dia, disse ela, baixo, com um sorriso nos olhos antes de estar nos lábios. Bom dia, disse Flynn. E havia algo completamente diferente no bom dia dito assim, de perto, com a mão no rosto, e o apartamento ao redor, e a luz de sábado de manhã, de todos os bons dias que ela havia dito ao longo de 4 semanas de corredores de hospital. O beijo que veio depois não tinha urgência. Tinha escolha. Tinha a qualidade de algo que pode ser lento porque há tempo, que pode ser cuidadoso porque não há nada a provar, que pode ser completamente presente porque não há nenhum outro lugar onde qualquer uma das duas precisa estar. Foram para o quarto de Flynn. Que era diferente do quarto de Beck, da mesma forma que os apartamentos eram diferentes, arrumado com a precisão de sempre, a cama com as almofadas alinhadas, a mesa de cabeceira com apenas o essencial. Mas havia a foto da mãe visível da porta, e havia a janela que dava para o hospital, e havia aquela qualidade de espaço que diz esta é a pessoa que vive aqui em cada detalhe. Beck olhou ao redor com o mesmo olhar de antes, registrando, presente. Posso, disse ela, a mão parada no ombro de Flynn, com a mesma pergunta da noite anterior que não presumia nada. Pode, disse Flynn. E depois, sempre pode. Havia no sempre pode uma coisa que não havia estado em nenhuma resposta anterior, uma abertura, uma permanência implícita, a ideia de que aquilo não era só aquela manhã. Beck o recebeu com o cuidado de quem entende o peso do que acabou de ser dito. Elas se deitaram na cama de Flynn com a lentidão de quem tem tempo. Com aquela qualidade de segunda vez que é completamente diferente da primeira, não pela técnica, mas pelo conhecimento. Porque havia a noite anterior, e havia o que a noite anterior havia ensinado a cada uma sobre a outra, e esse conhecimento estava presente em cada toque de uma forma que a primeira vez não poderia ter. Beck sabia onde Flynn ficava quieta e onde deixava escapar som. Sabia o que fazia os ombros afrouxarem, e o que fazia os olhos fecharem. E havia algo em ser conhecido assim, em ser lido com aquela atenção específica de alguém que havia aprendido a ler ela ao longo de semanas, e que agora estava aprendendo de formas completamente diferentes, que era a coisa mais desorientante, e mais presente que Flynn havia sentido em muito tempo. Assim, sussurrou Beck, a mão se movendo com aquela lentidão deliberada. Assim. A respiração de Flynn havia mudado. Exatamente assim. Olha para mim. Flynn abriu os olhos. Era o pedido de sempre, dito da mesma forma, mas havia algo naquele olhar de manhã de sábado que era diferente do olhar da noite anterior. Era mais tranquilo. Menos a descoberta de algo que estava acontecendo, e mais o reconhecimento de algo que havia chegado para ficar. Beck. Estou aqui. Eu sei, disse Flynn. E depois, com a honestidade direta que era sua forma mais verdadeira de funcionar, é bom saber. Beck parou por um segundo. Depois sorriu, não o sorriso de resposta, mas o sorriso de alguém que recebeu algo que não esperava receber naquele momento, e que era exatamente o que precisava ouvir. Para mim também, disse ela. Baixo, com aquela calma que não era indiferença, mas era a calma de quem tem certeza. E havia naquela troca, naquelas poucas palavras ditas baixo, num apartamento de sábado de manhã, com o sol entrando pela janela e o hospital visível no horizonte, mais do que qualquer conversa de corredor havia contido nas 4 semanas anteriores. O que se seguiu tinha aquela qualidade específica de segunda vez com alguém que você está aprendendo, onde o corpo encontra o ritmo mais rápido, onde o que foi descoberto na noite anterior já é conhecimento que orienta, onde a urgência cede completamente para o prazer de estar completamente presente, sem pressa.
As mãos de Beck eram pacientes e atentas, seguindo o que encontravam, aprendendo o que ainda não sabia. E havia algo em ser aprendida assim, em cada reação sendo recebida com cuidado, em seu nome sendo dito baixo naquele quarto que nunca havia tido o nome de ninguém dito dentro dele dessa forma, que Flynn recebeu com uma completude que não havia planejado sentir. Flynn, disse Beck, os lábios contra seu pescoço. Você sabe que... Sei, disse Flynn, antes que terminasse. Eu nem terminei a frase. Sei de qualquer forma, disse Flynn. E havia no tom, levemente seco, completamente honesto, completamente dela, algo que fez Beck rir baixo contra seu pescoço. Você é impossível. Você sabia disso desde a primeira reunião. Sabia, concordou Beck, e o riso havia cedido para outra coisa, mais fundo, mais presente, com aquela qualidade de dois corpos que encontraram o ritmo e que não precisam mais de instrução. O apartamento de Flynn ficou quieto durante um tempo que não precisou ser medido, com o sol subindo pela janela, e a foto da mãe no corredor, e o disco de jazz na prateleira da sala, e Bangkok completamente acordada lá fora, indiferente como Bangkok sempre era para o que acontecia nos apartamentos dos seus habitantes. Depois, no silêncio que veio depois. Beck ficou de costas, olhando para o teto, com a respiração que estava voltando, e Flynn ficou de lado, olhando para ela. Você ri durante. Disse Flynn. Você disse algo engraçado. Disse uma coisa verdadeira. Às vezes as duas coisas são a mesma. Beck virou a cabeça para olhá-la com aquele meio sorriso. Você nunca ri. Flynn ficou com a pergunta por um segundo. Sorri. Disse ela. Eu vi. Disse Beck. 2 vezes. 2. Uma agora. Uma na semana passada, na sala de arquivos, quando eu disse aquela coisa sobre o protocolo sueco. Flynn ficou olhando para ela. Você estava contando. Estou sempre contando. Disse Beck, com aquele tom direto que era completamente dela. É como eu funciono. E havia nessa frase, é como eu funciono, dita sem desculpa, com aquela clareza de alguém que havia decidido muito tempo atrás que ser quem era não precisava de justificativa, algo que Flynn reconheceu, e que ficou com ela por um momento, antes de qualquer outra coisa. Às 10 da manhã, Beck disse. Me mostra Bangkok. Flynn a olhou. Você mora em Bangkok. Há 6 semanas. E saio do hospital para o apartamento, e do apartamento para o hospital. Beck se sentou na cama, com a lógica direta de quem apresenta um argumento irrefutável. Você mora aqui há 4 anos. Me mostra. Havia uma versão de Flynn que teria encontrado uma razão sensata para não fazer isso, prontuários, protocolo, qualquer coisa que coubesse no espaço entre tenho coisas a fazer e não é isso que eu faço aos sábados. Essa versão levou menos de 3 segundos para ser descartada. Temos 2 horas antes do almoço. Disse Flynn. Perfeito. Disse Beck, já levantando. Elas saíram do apartamento às 10h20, e foram pelo bairro que Flynn conhecia com a intimidade de quem caminhou as mesmas ruas por anos, e que nunca havia tido razão para apontar nada, porque sempre havia ido sozinha. Havia a padaria na esquina, que abria às 5 da manhã para os trabalhadores do turno da madrugada, e que tinha aquele pão que ela comprava toda sexta, sem falta. Havia o parque pequeno, com as árvores antigas que providenciavam sombra mesmo no pico do verão tailandês. Havia o vendedor de fruta, que ficava na mesma esquina há mais anos do que Flynn havia morado no bairro, e que a reconhecia de longe e separava as mangas que sabia que ela preferia. Beck absorvia tudo com aquela atenção que era dela, não apenas olhando, mas fazendo perguntas. Sobre o vendedor de fruta, sobre a padaria, sobre o parque. Sobre o bairro, e como Flynn havia escolhido morar ali, e o que era o vizinho do 12º andar que ela havia mencionado uma vez de passagem. E havia algo em ser perguntada sobre a própria cidade, sobre os detalhes que havia acumulado ao longo de anos de morar num lugar de forma quieta e solitária, que era diferente de qualquer conversa que havia tido nos corredores do hospital. No mercado coberto da rua paralela, Beck parou numa barraca de especiarias com a atenção de alguém que cozinhava de verdade. Você usa capim-limão? Perguntou,
cheirando um maço. Às vezes. Você faz tonka? Disse Beck, com o tom de quem está chegando a uma conclusão. Você pediu na noite daquela vez sem hesitar. Flynn ficou olhando para ela. Faço tonka? Confirmou. Me ensina. Disse Beck. Agora? Almoço. Você tem os ingredientes? Preciso comprar capim-limão. Beck já estava apontando para o maço na barraca. Elas foram pelo mercado com a lista que Flynn construiu mentalmente enquanto andavam, os ingredientes que faltavam, a ordem em que seriam usados, a versão simplificada que ficava pronta em 40 minutos e que era a única que ela fazia com regularidade suficiente para chamar de receita. Havia algo completamente novo em andar por um mercado com alguém. Em parar numa barraca porque a outra pessoa havia parado. Em construir mentalmente um almoço para 2 pessoas, em vez de uma. Pequeno. Enorme. Na cozinha de Flynn, ao meio-dia, havia uma quantidade de ingredientes sobre a bancada que normalmente não estava ali. Beck ficou do lado, observando enquanto Flynn preparava, não no caminho, mas presente, com aquela qualidade de atenção que ela colocava em tudo o que queria aprender de verdade. Você sempre faz isso sozinha. Disse Beck. Não era acusação, era observação. A cozinha é pequena. Não é sobre a cozinha. Flynn ficou com a faca por um segundo. Não. Concordou ela. Não é. Beck pegou o capim-limão e começou a fatiar com a competência de quem cozinhava regularmente, e que estava, ao mesmo tempo, observando o que Flynn estava fazendo para aprender a ordem. Me diz o que vem depois. Disse ela. Galanga. Disse Flynn. Fatias finas. Assim? Mais fino. Beck ajustou. Flynn a olhou por um segundo, a concentração dela sobre a tábua, a precisão com que havia ajustado sem precisar de mais instrução, e pensou, de forma completamente não planejada, que havia algo muito característico de Beck em aprender qualquer coisa da mesma forma, com atenção total, e sem resistência à correção. Você aprende rápido. Disse Flynn. Você já me disse isso antes. Beck levantou os olhos. Em contexto diferente. Em contexto diferente. Confirmou Flynn. E havia nessa troca, nesse contexto diferente, dito com o tom neutro de Flynn que não era neutro, algo que fez Beck sorrir de lado, sem tentar esconder. Elas cozinharam juntas na cozinha pequena que havia sido sempre de uma pessoa, com os movimentos que foram encontrando o espaço um do outro de forma natural, Flynn no fogão. Beck na bancada, os ingredientes passando de uma mão para a outra, com a eficiência de pessoas que estavam descobrindo como existir no mesmo espaço físico, e achando que era fácil de formas que nenhuma havia antecipado. O tonka ficou pronto às 12h20. Elas comeram na mesa da sala, não na cozinha, que era o que Flynn fazia quando estava sozinha, mas na mesa de verdade, com as tigelas, e a vista de Bangkok pela janela. Beck tomou a primeira colherada, e ficou em silêncio por um segundo. Está bom. Disse ela. Está. Disse Flynn. Você disse que não sabia cozinhar. Disse que cozinhava o suficiente para não passar fome. Tonka está claramente acima desse limiar. Tonka é uma exceção. Por quê? Flynn ficou com a colher. Minha mãe fazia. Disse ela, simplesmente. Aprendi vendo. Beck ficou com isso por um segundo. Obrigada por me deixar entrar. Disse ela, depois. Não apenas pelo almoço, e as duas sabiam disso. Flynn a olhou. Obrigada por não ir embora. Disse ela. E havia nessas 5 palavras tudo o que Flynn Sarocha era capaz de dizer sobre o que havia acontecido nos últimos 2 dias, e era mais do que ela havia dito sobre qualquer coisa parecida em anos. Beck ficou olhando para ela por um momento. Depois alcançou a mão de Flynn sobre a mesa. Flynn deixou. Na segunda-feira de manhã, Nan chegou ao hospital às 6h50. Às 7h02, Flynn passou pelo corredor do 5º andar com a caneca térmica, e o tablet, e o passo de sempre. Nan a olhou.
Havia algo diferente. Não na postura, reta como sempre. Não no passo, calculado como sempre. Era outra coisa. Era aquela leveza que havia aparecido na sexta-feira, multiplicada, como se o fim de semana houvesse feito o que os fins de semana raramente faziam para Flynn, descansar de verdade. Nan não disse nada. Foi buscar os prontuários. Às 7h44, Beck entrou na sala de revisão com 2 cafés, o preto e o com açúcar, e fechou a porta atrás de si, com o clique discreto de quem está escolhendo o nível de privacidade adequado para o momento. Nan, que estava na estação de trabalho a 2 metros de distância, ouviu o clique da porta. E sorriu para o prontuário que estava lendo. Rei apareceu às 8h05, com a xícara, e a energia de segunda-feira que era levemente menor do que a energia de terça, mas maior do que a de sexta. Você está sorrindo para papel, disse ele, parando ao lado dela. Estou satisfeita com a documentação. Você disse isso na semana passada. A documentação continua boa. Rei ficou olhando para ela por um segundo. Depois olhou para a porta da sala de revisão. Depois voltou para Nan. A doutora Armstrong chegou mais cedo hoje. Disse ele, com o tom de quem está compartilhando uma observação meteorológica. Chegou. Confirmou Nan. E a doutora Sarocha está diferente. Está. Desde quinta-feira. Desde quinta-feira. Ren ficou em silêncio por um momento, o que, para Ren, era considerável. Você sabe o que aconteceu. Disse ele. Tenho hipóteses bem fundamentadas. Disse Nan. E não vai me contar. Não é minha história para contar. Disse Nan, com a serenidade calma de quem havia chegado a essa conclusão há algum tempo, e havia feito as pazes com ela. Ren olhou para a porta da sala de revisão por mais um segundo. Depois foi buscar mais café, com a expressão de alguém que havia recebido informação suficiente para ficar feliz, sem ter recebido informação suficiente para ser responsabilizado por nada. Na sala de revisão, Flynn e Beck trabalhavam no protocolo com a qualidade de sempre, precisa, produtiva, com aquele pulso de 2 raciocínios em sincronia. Mas havia algo a mais agora. Obrigada que Beck disse quando Flynn identificou um erro na tabela, dito com um tom levemente diferente do obrigada de trabalho, que Flynn recebeu sem comentar, mas que fez a caneta parar por meio segundo, antes de continuar. Um momento em que Flynn apontou para a tela, e o braço de Beck estava ali, e elas ficaram assim por um segundo a mais do que a necessidade de apontar para uma tela exigiria. Pequenas coisas. Do tipo que só Nan notava. Do tipo que Nan havia aprendido, ao longo de semanas de atenção cuidadosa, a reconhecer como a linguagem específica de 2 pessoas que haviam atravessado algo juntas, e que estavam descobrindo como continuar sendo quem eram, dentro e fora disso, ao mesmo tempo. Não era diferente do trabalho de sempre. Era o mesmo trabalho, com uma camada a mais, que existia agora, e que existiria daqui para frente, silenciosa, presente, completamente real. E quando a reunião das 8 começou, e as 2 entraram no corredor com os tablets, e o passo de sempre, havia no espaço entre elas, naqueles 50 centímetros de corredor de hospital, algo que era novo, e que era, ao mesmo tempo, a coisa mais natural que havia existido naquele 5º andar em muito tempo. No próximo episódio, o hospital começa a perceber. O diretor James pressiona. E Beck Armstrong vai dizer em voz alta o que havia estado dizendo de todas as outras formas por 5 semanas. Episódio 06, Entre Batimentos, o finale, em breve.